a queda de cabelo é uma preocupação comum para homens e mulheres, né? Afetando a autoestima e a qualidade de vida de muitas pessoas. Quando tratamentos convencionais não trazem resultados, o transplante capilar surge como uma opção minimamente invasiva para quem deseja restaurar os fios. Além disso, existem implantes capilares para casos específicos. Para a gente entender mais sobre esse procedimento que tem se popularizado cada vez mais, eu vou conversar ao vivo com a doutora Melina Oliveira, que é médica especialista em cirurgia de transplante capilar. Está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-la, ainda mais para falar sobre um assunto que angustia muitas pessoas, né? A perda de cabelo. Eu quero entender o que pode causar a perda de cabelo e quando que é o momento de buscar uma solução como o transplante capilar. Então, hoje a perda de cabelo, né, tá ligada diretamente à autoestima, né, tanto dos homens quanto das mulheres. E isso, houve uma procura muito grande, né, dos tratamentos capilares. Então, a gente tem os diversos tipos de perda de cabelos, diversos tipos de alopécia, né, que alguns tipos de perda de cabelo tem indicação somente de um tratamento clínico, né, com medicamentos orais, medicamentos tópicos, que a gente vai conseguir reverter essa perda de cabelo. E outros casos a gente não consegue reverter a perda somente com medicamento. Então, a gente tem que buscar aí a alternativa do tratamento cirúrgico, que engloba o transplante capilar. E no transplante capilar, a gente consegue restaurar o cabelo onde houve a perda, né? Nos casos de calvície, nos casos, às vezes, de uma alopécia cicatricial, né? Que já tem uma cicatriz no local. Então, a gente consegue redistribuir esse cabelo, tirando os folículos de uma área doadora e implantando esses folículos onde já teve a perda do cabelo. Certo. Eu queria entender um pouco mais, porque a gente fala muito sobre isso. Transplante capilar, implante capilar, tem diferença, né? Explica pra gente as principais diferenças entre os dois procedimentos. Então, o implante, quando a gente falava implante capilar, antigamente, né, quando iniciou a alternativa do implante, era usado um cabelo sintético, né? Hoje, mas tinha muita rejeição, né? Não foi um procedimento que teve bons resultados. E o transplante, que é o termo, né, correto hoje em dia, é justamente porque a gente transplanta o folículo de uma área doadora, que é retirada na região posterior do couro cabeludo, e a gente implanta onde realmente já perdeu esse cabelo. Certo. Quem que é considerado, então, elegível a fazer um transplante capilar? Existem regras ali? O que é levado em consideração? Então, tem os tipos de perda de cabelo que tem a indicação de um transplante, né? Algumas doenças contraindicam o transplante capilar e outras doenças indicam o transplante capilar. Hoje em dia, a principal indicação de um transplante capilar é a alopecia androgenética, conhecida como calvície, tá? Na calvície, os folículos eles morrem por ação de um hormônio que vai atrofiando o folículo e mata esse folículo, para quem tem a genética, né, da calvície. E onde esses folículos morrem, medicamento nenhum consegue reverter, né, e voltar a nascer esse folículo. Então, é indicativo de transplante, porque aí a gente tem que pegar o folículo da região doadora para implantar nessa região onde já teve a perda e o paciente conseguir ter de volta o cabelo nessa região. Então, para entender, trata-se de um procedimento cirúrgico, né? Quais são os riscos envolvidos nesse procedimento? Então, o procedimento cirúrgico do transplante capilar, ele é um procedimento realizado com anestesia local, tá? Então, assim, tem os riscos de uma técnica bem feita. Então, eu oriento sempre os pacientes a procurarem um local, né, uma clínica de confiança,
com estrutura preparada para realizar aquele procedimento, que o médico que realize o procedimento seja um médico já com experiência no procedimento, né? Até mesmo não só a questão da segurança do procedimento, mas também a questão da qualidade do resultado que o paciente vai ter. Certo, as mulheres procuram muito também esse transplante capilar. Tem alguma diferença quando a gente fala sobre o tratamento no caso do homem e no caso da mulher? As mulheres também podem fazer o transplante capilar, tá? Algumas mulheres possuem também a calvície feminina, que já perdeu, né, uma quantidade boa do cabelo. O cabelo tá ficando muito ralo nessa região do topo da cabeça. Então, o transplante é muito procurado por elas também para restaurar esse volume do cabelo nessa região. Muitas mulheres procuram o transplante também para fazer um rebaixamento de linha frontal. O que é isso? Quando as mulheres acham que o tamanho da testa dela está grande e ela quer reduzir esse tamanho da testa. Então, a gente faz o transplante em toda essa linha anterior, né, do cabelo, essa linha frontal, que aí a gente reduz, a gente implanta o cabelo nessa linha, reduzindo assim o tamanho da testa. Doutora, no caso das pessoas que têm alopécia, também é possível fazer o transplante? Depende da alopécia. O termo alopécia na medicina significa perda de cabelo. Então, a gente tem vários tipos de alopécia. Algumas alopécias a gente tem a indicação de fazer o procedimento, né? Como uma alopécia androgenética. Outros tipos de alopécia não tem indicação de fazer o procedimento, porque às vezes é uma perda de cabelo que a raiz ainda se encontra ali. Então, através de um tratamento clínico bem feito, a gente consegue reverter essa perda e fazer essa raiz voltar a produzir um fio. Certo. E depois do procedimento, quanto tempo leva para que a pessoa veja os resultados, hein? Porque eu acho que é um momento de muita ansiedade para quem faz ali o transplante capilar. Sim, o procedimento do transplante capilar, ele requer um pouco de paciência, porque os folículos, eles têm o período, né, de crescimento e eles têm o ciclo normal dele. E como é um procedimento cirúrgico, esses folículos transplantados, pela agressão cirúrgica ali, na hora que eles são trocados de lugar, eles sofrem um período de queda. Então, os folículos primeiros, os transplantados, eles sofrem uma queda para depois eles retornarem o crescimento. Então, os pacientes, eles começam a ver resultado a partir do terceiro mês pós-cirurgia, com aproximadamente 6 meses já está num resultado muito bom, bem significativo, já tem uma mudança muito significativa na aparência do paciente e o resultado final, quando todos os folículos já cresceram, é aproximadamente 1 ano pós-cirurgia. Certo. E aí os resultados, eles duram para sempre? Ou não? Ou a pessoa precisa fazer algum tipo de manutenção, algo nesse sentido? Os folículos transplantados, eles são definitivos porque eles não carregam a genética da calvície. Então, os folículos eles são retirados de uma área saudável, que não tem a genética da calvície. A gente inclui o tratamento clínico pós-cirurgia para tratar aqueles folículos que ele ainda tem na região calva, que ainda tende a morrer. Então, a gente entra com os medicamentos para preservar os folículos que ainda tem, para eles não continuarem perdendo esses folículos que têm a genética da calvície, e vem com os transplantados e restaura aquele local onde já houve a perda. Então, os transplantados são definitivos, só que aqueles outros que ainda têm uma tendência a morrer, eles requerem tratamento. Entendi. E o transplante capilar pode ser feito em pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes? Sim, os pacientes que possuem certas doenças crônicas, que estão
é, controladas, né, em acompanhamento, com medicamentos que estão mantendo todos os controles necessários, não tem contraindicação nenhuma para o procedimento. Tanto que todos os pacientes, né, antes do procedimento, a gente solicita exames laboratoriais pré-cirúrgicos, a gente solicita risco cirúrgico, tem que passar pelo cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica e, estando tudo ok, a gente agenda a cirurgia. Perfeito, doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos, né, a respeito desse procedimento que tem se popularizado cada vez mais. Muito interessante mesmo ver esse avanço da medicina para ajudar as pessoas, né, a terem mais autoestima, a terem mais qualidade de vida. Um abraço, até a próxima, viu? Tchau. Tchau, tchau.